Essa é a bênção, irmão, de ser igreja. É bom alguns momentos desse tipo, né? Para você perceber como é importante você ter gente do seu lado. Para você perceber o quão é importante você não trilhar essa jornada sozinho, né? Porque Deus nos dá a graça de termos uma igreja. É por isso que eu fico assim angustiado quando as pessoas deixam a igreja, porque eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa em deixar a igreja, porque na verdade é perder uma bênção de Deus na vida da gente, não é perder uma bênção de Deus. Desde domingo passado nós estamos aqui trabalhando um tema que vai se estender por um tempo ainda, chamado saúde espiritual. Começamos o ano pensando em termos um ano de saúde, não só saúde física, porque você pediu saúde física para Deus no começo do ano, eu tenho certeza, isso é a única coisa, conforme eu disse no domingo passado, que une brancos, negros, ricos, pobres, esse e aquele, todos eles pediram saúde física para Deus, mas nem todo mundo pediu saúde espiritual, não é mesmo? A gente fez o pedido aí, parece que a saúde física é muito mais importante, mas muito mais importante que a saúde física é a saúde espiritual. E na semana passada, você talvez não esteve aqui, né, comigo, a gente trabalhou um pouco já. Semana passada a gente viu que para ter saúde espiritual, eu não posso ficar doente, espiritualmente falando. E eu fico doente, o que me deixa doente, espiritualmente falando, é o pecado. O pecado me deixa enfermo. E se eu persistir no pecado, eu vou passar um ano inteiro enfermo. Eu não vou ter saúde espiritual. Hoje, eu quero tratar com você como que nós ficamos doentes. Como que nós perdemos a nossa saúde espiritual. Tá? Então, se na semana passada a gente viu aí o que aconteceu e por que o mundo hoje está doente, né? Nós vimos o relato da queda e nós vamos continuar tratando ainda em Gênesis capítulo 3, e você percebeu ali por que nós vivemos um mundo doente. Você percebeu comigo que o pecado, ele desarranjou todas as coisas que Deus criou, toda a harmonia que Deus criou a humanidade, tudo que circunda a humanidade. O pecado, quando entrou, ele acabou com tudo aquilo, ele desarmonizou o mundo. A gente viu na semana passada, se você não estava aqui, e eu imaginei que você chegaria hoje e perderia o início, então eu vou recapitular assim de uma forma muito rápida, para você não perder o fio da meada. O pecado, ele desarmonizou o mundo, ele desarmonizou, isso nós falamos no domingo passado, ele desarmonizou a relação do homem com tudo ao seu redor. Ele desarmonizou a relação do homem com o próprio Deus, porque agora o homem, ele não tem mais acesso a Deus do jeito que ele tinha. Agora o homem tem medo de Deus, coisa que ele não tinha antes, por causa do pecado. O homem tem medo de Deus. A gente viu que o pecado desarmonizou o homem consigo mesmo, porque até então, lá no paraíso, o homem vivia tranquilo, sem nenhum peso de alma, sem nenhuma dor na consciência, e de repente, depois da desobediência, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, e o negócio estava errado com ele. Houve essa desarmonização consigo mesmo, porque o homem chegou à conclusão: tem algo errado comigo. Quando ele ouviu os passos do Senhor no jardim, logo ele se escondeu, porque ele sentiu que tinha alguma coisa errada com ele mesmo, não era com Deus. Então, desarmonizou o homem consigo mesmo. Por isso que hoje, querido, nós temos tantas dificuldades existenciais. Nós temos tudo fruto do pecado, não só do pecado original, não só do momento em que Adão vai lá e desobedece a Deus. Não, nós temos um monte
monte de problemas e falta de saúde espiritual e até mesmo emocional, porque nós estamos desarranjados com a gente mesmo. Nós temos problema de estima porque, em suma, se você for procurar, você vai chegar lá no âmago da questão e tem pecado. O mundo hoje é um mundo desarmonizado e o homem não tem mais harmonia consigo mesmo. Ah, mas não foi só consigo mesmo. O homem agora perdeu a harmonia com o próximo. Nós até brincamos um pouquinho aqui que as brigas de marido e mulher, né, começaram no Jardim do Éden. Foi um momento, né, o primeiro pau que fechou na família. Só tinha marido e mulher e o pau fechou, porque na hora que alguém chegou e falou assim: o que foi que aconteceu? A mulher olhou, ou melhor, o homem olhou para a mulher e falou: o problema é com ela. A mulher olhou para a serpente e falou: o problema é com ela. E ninguém mais ali. Eu fico imaginando, é que a Bíblia não narra todas as coisas, tá? A Bíblia só narra o importante mesmo. Eu fico imaginando, depois que Deus foi embora, o pau fechou. Você acha que Eva engoliu esse negócio? De quando Adão foi questionado, ele vira para Deus e fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Você acha que depois que o negócio, Deus foi, falou, conversou, ela botou a culpa na serpente e tal, e depois Deus deve ter se ausentado, triste. Você acha que eles ficaram assim, um olhando para a cara do outro, falando assim: e agora? A gente vai ter que se qualificar, né, para o mercado de trabalho. Você acha que eles tiveram um papo cabeça? E agora, hein? Poxa, eu vou sofrer agora para dar a luz. Como será essa experiência? Você acha que o papo foi tranquilo? Não foi não, irmão. É que a Bíblia não narra esse tipo de coisa porque não precisa narrar, né? Porque o que importa é o que aconteceu. O fato mais importante é o que aconteceu. Mas a relação, a harmonia que existia entre marido e mulher não existe mais. E depois não para mais. Eles vão ter os 2 primeiros filhos e os 2 primeiros filhos um mata o outro. E depois não para mais. A violência continua, a falta de harmonia com o próximo continua, até o dia que Deus fala assim: vamos começar esse negócio de novo. E Ele manda o dilúvio. Porque o homem estava tão desarmonizado com o próximo que não tinha mais como continuar. Essa é a verdade. E a gente viu também, é um fato que parece que não é muito explorado, mas é uma verdade. E a gente vive debaixo dessa verdade até hoje. A relação do homem com a própria natureza foi desarmonizada. Porque antes a natureza era bendita, ela era abençoada, né? E a partir de então, agora a natureza ela é maldita. Agora ela vai nos dar problema. Antes não crescia a erva daninha, antes não tinha o espinho, não tinha as coisas ruins, antes o homem não precisava trabalhar para comer, agora ele tem que trabalhar para comer. Agora a terra, ele tem que trabalhar a terra, cuidar da terra, semear na terra, esperar o tempo e torcer para que tudo dê certo, para que ele tenha algo para comer, coisa que no jardim não existia. Então, o que houve, o que a gente trabalhou no domingo passado? Que houve um grande desarranjo na humanidade, por causa de falta de saúde espiritual. Quando o pecado dominou, a gente perdeu, como humanidade, nós perdemos toda a bênção que Deus havia nos dado. E hoje então, eu quero ver aquilo que eu estou chamando de estágios anteriores à contaminação e à manifestação da doença espiritual. Então, em suma aqui, se nós estamos falando de saúde espiritual, nós temos que falar de doença espiritual, e doença espiritual é pecado. Mas agora eu quero que a sua cabeça vá um pouquinho para a questão de saúde física. A última vez que você pegou uma gripe, talvez depois de pegar a gripe,
depois de sofrer com a gripe, aí você pensou um pouquinho e falou assim: eu acho que eu peguei essa gripe, sabe aonde? Foi um dia que eu andei de ônibus, e eu estava lá andando de ônibus, e uma pessoa do lado estava toda lá gripada, e tossindo, e espirrando, e eu devo ter pego essa gripe lá naquele dia. Mas você só percebe que você pegou naquele dia, depois que você pegou ela, que você sofreu, depois que você se livrou dela. E quando você parou um pouquinho para pensar: quando será que eu peguei esse negócio? Pois é, hoje eu quero pensar nesses estágios, que eu estou chamando de estágios anteriores à contaminação e anteriores à manifestação da doença espiritual na nossa vida. Porque de repente, você pensa que está tudo bem, mas você já está contaminado. A doença só não manifestou ainda, mas você já está contaminado. Certo? Então eu quero trazer a sua mente, fazer com que a sua mente trabalhe um pouquinho antes, para você ser preventivo com relação a perder a sua saúde espiritual. Então, eu quero que você pense dessa forma com relação a tudo que eu vou colocar para você hoje em nome de Jesus. Bom, quais são os estágios então? Primeiro estágio: lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas. Vamos ler o texto, Gênesis capítulo 3, versos 1 até o 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Semana passada a gente leu o texto na íntegra, nós fomos aí pelo menos até o verso 19, mas hoje eu quero olhar para o iniciozinho do negócio, tá? Então eu quero que você, de uma maneira figurada, você entre nessa história e perceba que nós, assim como o casal original, às vezes nós também estamos no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. A gente olha aqui no contexto, a gente percebe, irmãos, que Eva provavelmente estava com a pessoa errada. Eu levei uma chamada de uma mulher no culto no domingo passado, falou assim: pastor, desse jeito, ela fala assim, ó, pastor, você sabe quem que é, não? Pastor, mas onde que estava o Adão? Aí eu falei para ela: devia estar pescando, né? É a única coisa que eu acho que ele podia estar fazendo no paraíso. Ele estava errado que não estava com a mulher dele, certo? Mas a mulher dele, eu não posso garantir isso, se é que ela estava sozinha, porque pode ser que o Adão também estivesse ali, e o bananão talvez não tenha falado nada, ouviu a conversa rolar e ficou do lado olhando com aquela cara de banana, e a mulher levando um lero com a serpente, porque mulher gosta de falar, né? E se não tiver ninguém para falar, meu irmão, ela fala até com a serpente, né? E aí rolou o papo lá do jeito que aconteceu. Então vamos partir do pressuposto que Adão não estava lá. Vamos partir do pressuposto. Se Adão não estava lá, Eva estava no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada. Se Adão estivesse com ela, porque também pode ter acontecido isso, os dois estavam no lugar errado, na hora errada
e com a pessoa errada. Eles deviam estar fazendo qualquer outra coisa, menos fazendo o que eles estavam fazendo. Ou, conforme diz Martinho Lutero, você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele sente e faça um ninho na sua cabeça, não é? Quando eles perceberam, ou ela percebeu, que a conversa ali não estava sendo uma conversa muito abençoadora, quando a serpente disse para ela assim: certamente vocês não vão morrer, o que ela deveria ter feito? Ponto final aqui na nossa conversa, porque Deus disse que nós vamos morrer. Então, se você está dizendo o contrário, ponto final na nossa conversa, eu dou meia volta e vou embora. Se Adão estivesse com ela, deveria ter feito o mesmo. Se Adão estava com ela, ele foi banana e não falou nada. Se Eva estava sozinha, ela estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, e permaneceu no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Já captou? Pois é, irmão, isso acontece com a gente também, porque muitos de nós, nós não nos damos conta de que nós não vivemos no paraíso. Porque se tem um atenuante para Eva, e Adão, eles viviam no paraíso, e o paraíso era um clima e um ambiente perfeito. Eles nem imaginavam que dali ia acontecer alguma coisa errada. Talvez por essa razão que foi tão fácil de serem ludibriados. Mas essa realidade não é a nossa. A nossa hoje, a minha e a sua, porque nós estamos vivendo no lugar errado. Já estamos vivendo no lugar errado, já. E nós não tivemos a opção de, eu vou, ou eu estou no paraíso, ou eu estou no mundo corrompido. Não, eu não tenho essa opção. Eu já estou vivendo num mundo corrompido. Eu estou vivendo num mundo contaminado. É por isso, só por isso, que o apóstolo Paulo deixou claro para a gente: olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O apóstolo Paulo, sabedor do ambiente em que a gente vive, ele já deixa claro para a gente: olha, você está vivendo num mundo contaminado, você está vivendo num mundo que provavelmente você perde a saúde espiritual rapidinho, porque o ambiente está contaminado. O pecado, ele não está aqui, ou ali, ou acolá. O pecado está aí, em todos os lugares, querido. Não tem um lugar neste mundo tenebroso que a gente vive, que a gente possa viver como se a gente estivesse de férias. Aliás, crente não veio ao mundo espiritual para passar férias. Crente veio e entrou no mundo espiritual para guerrear. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: se cuida, meu amigo, se cuida, vista-se com toda a armadura, porque se você não tiver armadura, você vai cair. Porque ele fala aqui para você permanecer firme. Se você não tem armadura, você cai. Você lembra no auge do H1N1? Quando era H1N1, né? Que saudade. H1N1. Você lembra que você usou máscara? Quem daqui usou máscara? Aquela máscara assim de pintor. Aí, ó. Por que a gente usou máscara? Por que a gente usou máscara? Porque as pessoas começaram a dizer: está tudo contaminado, se protege, porque quem não se proteger vai se dar mal. Eu me lembro, irmão, que nessa época eu estava em Maringá, além de colocar um álcool gel na porta, teve um final de semana que nós precisamos não ter culto naquele final de semana, e foi recomendação, né, da Secretaria de Saúde,
porque estava uma infestação tão grande, a epidemia estava tão grande, que não podia aglomerar gente assim. Se aglomerasse gente, era uma bomba. E nós tivemos que cancelar um culto, um domingo à noite. E por que houve no coração das pessoas aquele sentimento assim? Nós precisamos nos proteger, porque existia um perigo iminente. O problema hoje é que, espiritualmente falando, nós também estamos vivendo nesse negócio. A coisa só mudou porque o negócio é espiritual, não é físico. Só que a maioria de nós ainda não entendeu esse negócio. A maioria de nós está no mundo aqui como se estivesse andando de férias. Quando eu digo assim, eu digo das pessoas que são de Deus, que não querem pecar, que querem se manter puros, querem não se deixar contaminar pelo mundo, pelas ideias do mundo, pelas coisas que o mundo pensa. Não se esqueça, eu acho interessante, porque às vezes a gente malha aqui, a gente fala mal da Eva, porque ela se deixou levar, mas uma coisa de positivo a Eva teve, quando a serpente disse para ela assim: escuta, é isso mesmo que Deus disse para vocês, que vocês não podem comer de nada, nenhuma fruta do jardim? O que Eva disse? Eva falou exatamente a palavra de Deus. Ela disse assim: não foi bem isso. Deus disse que nós poderíamos comer todos os frutos das árvores, apenas não podemos comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Eva sabia a voz e a vontade de Deus de cor. E esse é o problema. Porque muitos cristãos, inclusive eu, nós sabemos a vontade de Deus de cor, mas na hora de fazer, a gente ainda cai. Por isso, irmão, minha primeira dica, a cada etapa do sermão tem uma dica para você. A primeira dica de hoje é: tenha discernimento espiritual acerca do mundo em que vivemos. Nós estamos vivendo num mundo corrompido. E quando eu digo no mundo corrompido, não é da porta para fora. Não é, não, na minha casa não está. Não, na minha igreja, dentro da minha igreja não está, na minha casa não está. É só no meu trabalho, é só na minha escola, é só no meu lazer. Não, nós estamos vivendo num mundo corrompido. Porque o ensinamento bíblico é aquele que pensa estar em pé. Cuidado, cuide-se para você não cair. Porque você está vivendo num mundo corrompido. Primeira dica para você é: tenha discernimento aonde você está vivendo. Você está vivendo num mundo caído. Segunda coisa que eu quero trazer para o seu coração hoje é o segundo estágio. O primeiro estágio é estar na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. O segundo estágio é o quê? É dar abertura, ou dar espaço para ouvir o diabo. A gente já falou um pouco sobre isso. Eva deveria ter dado um break. Você concorda comigo? Na hora que ela viu que a coisa estava dando uma guinada, ela tinha que ter dado um break. Aí eu vou lembrar você de uma coisa que talvez você já saiba, mas é sempre bom. Meu papel é relembrar você algumas coisas. Cuidado com as coisas que você ouve. Cuidado com as coisas que você ouve. As coisas que as pessoas falam para você. Porque o mundo está contaminado. O problema não são as pessoas. O problema é a contaminação espiritual em que o mundo se encontra. E por causa desta contaminação, as pessoas vão dizer para você coisas que estão contaminadas. É por isso que a Bíblia traz lá o Salmo 1, que diz assim: como é feliz, numa linguagem da Nova Versão Internacional, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Eu só quero fazer menção aqui à primeira frase: como é feliz aquele que não dá ouvidos aos ímpios. Como é feliz. Então, cuidado com as coisas que você ouve desse mundo contaminado.
Porque você notou no texto anterior de Efésios que o apóstolo Paulo fala de uma maneira brilhante: a nossa luta não é contra pessoas, são contra os principados, os governantes deste mundo espiritual, que acaba usando as pessoas. Então, não é a pessoa em si, mas é o senso comum. Não é a pessoa em si, mas é a ideia do politicamente correto, do politicamente aceitável, do que da onda do momento, da moda do momento, do estilo do momento, né, da aceitação do momento. A Bíblia fala assim: como é feliz aquele que não dá ouvidos aos conselhos dos ímpios. É só por causa disso que a Bíblia diz: não ouça o que essas pessoas falam, não imite a conduta dessas pessoas, não se assente junto com elas, ou seja, não viva junto com elas, não partilhe o pão junto com elas, não tenha, sabe, eu fico muito preocupado porque alguns crentes, eles são muito mais amigos de pessoas do mundo do que de pessoas de dentro da igreja. Quando você é muito mais amigo, né, chegadão do teu colega de trabalho, que você sabe que ele é um pervertido, meu irmão, você está caindo no último erro aqui, ó. Você está se assentando na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Eu não estou falando que você tem que cortar o relacionamento, muito pelo contrário. Nosso trabalho, nosso dever é ganhar essa pessoa para Jesus, ou pelo menos ajudar o Espírito Santo da melhor forma possível, para que essa pessoa seja ganho. A minha indignação é que tem pessoas que elas têm mais prazer de estar lá fora do que estar aqui dentro. E aqui dentro, quando eu falo, não é só dentro da igreja, é dentro do reino, dentro das coisas do reino, dentro do povo do reino. O diabo, ele sempre vem disfarçado. Lá no jardim do Éden, ele veio como a serpente. E hoje ele continua se disfarçando. E é engraçado que o diabo nunca vai aparecer para você de uma forma tranquila. Não vai. Ou melhor, nunca vai aparecer de rabo e chifre, né? Ele sempre vai aparecer de uma forma tranquila. É por isso que o apóstolo Paulo também nos orientou, dizendo assim: olha, o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E no próprio texto ali, no finalzinho, ele vai dizer assim: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aonde estão os anjos de luz? O que representam os anjos de luz? Não tem nada a ver com chifre e rabo. Não tem nada a ver com uma coisa que me causa uma repulsa. Não. O diabo sempre vai vir de uma forma sorrateira. Sorrateira. De repente, aquela pessoa que você imagina que está acima de qualquer suspeita. Qualquer suspeita. Um grande pregador aí, que é um dos homens de Deus que eu leio muito e me espelho muito nele, ele disse assim, para a gente tomar cuidado, uns 3 lugares aonde a gente mais passa tempo na nossa vida. Ele diz assim, ó, preste atenção nos 3 lugares aonde você passa a maior parte do seu tempo, porque é ali, meu querido, é ali que o inimigo vai tentar fazer as coisas acontecerem. Não se esqueça, foi no jardim, no paraíso, no jardim do Éden, que o diabo se infiltrou para fazer a coisa acontecer. Aonde você passa a maior parte do seu dia? Pois é, lá dentro, o seu adversário vai procurar uma forma de entrar nesse esquema ali, e de fazer com que você venha a cair. Olha só que coisa interessante. Vamos pegar Jesus, personagem acima de qualquer suspeita. Jesus Cristo, quando ele andou aqui, com quem que Jesus Cristo convivia? Era só com gente ruim? Não. Jesus passava a maior parte do tempo dele com quem? Com os discípulos,
com os 12 e com os outros discípulos, seguidores dele. A maioria das pessoas ali era gente boa, mas foi daquele meio ali que o diabo levantou um dos seus, não é? É um ambiente, se é que nós podemos pegar um ambiente mais puro, era um ambiente onde Jesus andava e as pessoas que andavam com Jesus. Pois é, meu irmão, ali no meio desse ambiente puro e das pessoas que andavam com Jesus, o diabo deu um jeitinho de tomar o coração de alguém. E ele não tomou o coração só de Judas. Em outros momentos, ele tomou o coração de Pedro. Não é mesmo? Porque às vezes a gente fica falando, fala mal, o diabo só pegou Judas. O diabo não pegou só Judas, não. O diabo também usou Pedro. E talvez, meu querido, o diabo tenha usado outros tantos, só não estão narrados na Bíblia. Só não estão narrados. Mas ali foram duas grandes lições que nós temos. Então, cuidado com o que você ouve, mesmo no ambiente onde você vive. Porque talvez você pense que o ambiente que você vive é um ambiente acima de qualquer suspeita, um ambiente onde não tem nada para dar errado. Eu vivo num ambiente que aparentemente é o quê? Um ambiente santo. E você acha que só porque eu vivo num ambiente de reino, de igreja, que o diabo não dá um jeito de fazer com que as coisas acabem dando mal para o meu lado? Você sabia que, e agora é um desabafo pastoral aqui, que o pastor, a maioria das vezes que o pastor chora, ele chora, sabe por causa do quê? De ovelha. E não é que ele chora por causa que a ovelha está sofrendo, é porque a ovelha deu uma cabeçada nele. A maioria dos sofrimentos pastorais não diz respeito ao seu relacionamento lá fora, não, diz respeito ao relacionamento aqui dentro. Mas fechando esse parênteses, eu quero deixar claro para você, não existe um ambiente onde você possa dizer assim, não, está tranquilo, está tudo sossegado, eu não preciso ficar de olhos abertos. Não existe. Então cuidado com o que você ouve no ambiente onde você está. Por isso vai a minha segunda dica para você: tenha discernimento das possibilidades do seu adversário, o diabo. Das possibilidades, sabe? Às vezes pode ser até dentro da sua própria casa, mesmo sendo duas pessoas crentes, porque se uma fraqueja, ela erra e os dois sofrem. É fato. Se uma fraqueja, leva o outro a pecar. Não aconteceu isso no jardim? Às vezes a gente pensa que só porque eu não convivo com as pessoas lá de fora, que eu estou livre. Não estou. Terceiro estágio anterior à contaminação, terceiro estágio anterior à manifestação da doença espiritual: acolhimento de dúvidas sobre a palavra de Deus. Os versos 1 e 2, mostra com propriedades que a gente está colocando aqui, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E olha agora o verso 5 e o 6. Você vê que na mente dela está tudo tranquilo, até a serpente lançar uma dúvida. Ela responde a palavra de Deus, mas no 5 e no 6 diz o seguinte: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. A dúvida, ela só acontece na nossa vida
depois de nós darmos ouvidos. Você está vendo aqui que é uma escalinha, né? Primeiro, você está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Agora você já dá espaço para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Aí quando a pessoa fala com você, você começa a acatar algumas dúvidas acerca da sua fé, ou dúvidas acerca daquilo que Deus está dizendo para você. Pois é, nessa estratégia satânica, porque a coisa vai começando devagar, né? Hora errada, lugar errado, pessoa errada. O que tem? Qual é o problema em levar um papo e conversar, e conversa daqui? Qual é o problema? Daí a pessoa começa a jogar algo que é contrário à palavra de Deus, e aí você já está acolhendo no seu coração dúvida. É o terceiro estágio. E os sentimentos, depois que ela acolhe a dúvida, eu quero que você preste atenção nos sentimentos que ela começa a ter. A dúvida gerou no coração da Eva ingratidão. A dúvida gerou no coração da Eva insatisfação. E a dúvida gerou também no coração da Eva uma cobiça e uma soberba. Você percebe isso de uma maneira tranquila, porque o que o diabo fez? Eu quero que você imagine aí, ó. Hoje a gente tem aí, a gente sabe o que é um drone, né? A gente sabe o que é um drone, fica fácil. Então, eu quero que você faça como um drone, assim, você saia do jardim do Éden, e vá lá para cima, e você olha o jardim inteiro, é tudo seu. Olha tudo que Deus fez e deu para você. É tudo perfeito. Lembra que eu falei que a goiaba não tinha bicho? Lembra? Pois é, a goiaba não tinha bicho. Era tudo lindo, maravilhoso. Todas aquelas árvores com todos os frutos, lindo. Eu fico imaginando como que era o cenário e não consigo imaginar. Tá, o que o diabo fez? Como que ele falasse assim, ó, tira o olho de tudo e coloca o seu olho naquele fruto. Aí agora eu quero que você pegue o seu drone e vai e para bem na cara do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, olha que coisa interessante, o diabo tirou o foco do todo e colocou o foco em uma coisa, justamente aquela coisa que ela não deveria. Aí talvez você fale assim, talvez esse seja um questionamento seu e até de uma pessoa que não é crente. Mas por que Deus colocou esse maldito desse fruto lá? Não é mesmo? Você já não pensou nisso? Por que Deus colocou? Deus estava querendo complicar a nossa vida. Alguns talvez pensaram nessa possibilidade, mas na verdade Deus só colocou aquele fruto ali para que o homem tivesse liberdade. Liberdade. Você faz se você quiser. Se você não quiser, não faça. Eu não criei um robozinho programado para fazer o que eu quero. Eu criei um homem e uma mulher livre. Livre. Você tem 99,99% de coisas que você pode desfrutar sem nenhum problema. Eu vou colocar 0,01 para você exercer sua liberdade. Aquele fruto não é melhor do que nenhum outro. Aquele fruto não era mais bonito do que nenhum outro. Aquele fruto não era nada mais do que outro. Aquele fruto era a representatividade da liberdade do ser humano. Se você não quiser, você não faça. Se você não quiser me obedecer, não me obedeça. Pois é isso que aconteceu. Mas a Eva, quando o diabo traz ela para o fruto, aí no coração dela bate uma ingratidão. Ingratidão por tudo que ela tinha.
E ela desprezou tudo que ela tinha por uma coisa que teoricamente ela não tinha. Ela foi ingrata. E eu vou falar Eva e o Adão. E também eles foram insatisfeitos com a mesma ótica. Você tem tudo, esse aqui você não pode. Então então não me satisfaço, porque tudo não é o suficiente. Eu quero ter algo a mais. Eu quero ter o que eu não posso ter, ou o que eu não deveria ter. Insatisfação e cobiça, o desejo desenfreado de ter aquilo que na verdade não vai ser bom para você. E a soberba, porque você percebeu a astúcia da palavra do diabo? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu quero ser mais do que eu sou. Eu não sei o que é ser conhecedor do bem e do mal, e agora eu quero ser. Porque depois no verso 6, olha o texto, que maravilha, quando ele diz assim: quando a mulher viu, ela tirou o foco de tudo, viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Quando ela viu que era atraente aos olhos e que era desejável para dela se obter discernimento, ela parecia algo agradável de se comer. Eu não podia comer, ela parecia algo agradável de se comer. Ela parecia bonita aos olhos, e ela tinha um ingrediente a mais: ela vai te dar um poder que você não tem. Você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser como Deus. Aí vem a cobiça, aí vem a soberba de Adão e Eva em quererem ser. Por isso, meu querido, vem aí a terceira dica para você. Tenha consciência de... só um pouquinho aqui, que eu acho que... Só um minuto. Só um minutinho. Tenha consciência de que a voz de Deus é confiável e ela te basta. Você tem que trabalhar com os sentimentos que Eva e Adão tiveram no coração quando eles olharam para aquele fruto. Porque nós também, irmãos, nós somos ingratos. A gente sempre pega em algo que a gente não tem para ficar falando mal de Deus, porque Deus não dá para a gente. É ou não é? Não importa o que você tem hoje, você sempre quer algo a mais. A gente também está insatisfeito, e isso que acontece com a gente só não está, a gente é ingrato por causa da nossa insatisfação. E a gente também tem cobiça e soberba. E esse negócio de cobiça e soberba é algo que atinge todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Isso aí é um dos pecados que a maioria de gente poderosa tem: cobiça e soberba. Se você galga alguns degraus na sua vida, quanto mais você galga esses degraus, a propensão natural é você ter mais e mais cobiça e soberba, porque parece que você não está contente com o lugar que você chegou, e você quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. É o que aconteceu no coração de Eva e de Adão. É o que acontece hoje no coração de muita gente. Você não conhece alguns pastores meio megalomaníacos? Você não conhece? Gente que parece que quer ser mais, precisa ser mais. Eles não sabem ainda, mas estão infectados.
Nós não estamos falando aqui de estágios anteriores à contaminação e à manifestação da doença. Eles não sabem, mas estão infectados. Porque Jesus falou: quem quiser ser grande, que seja o menor. E a gente continua enxergando, porque não tem como mentir. A gente continua, os nossos olhos continuam enxergando pastores, líderes, pessoas que querem ser mais contaminados. Já estão contaminados pela doença espiritual. Então, o penúltimo conselho é: tenha consciência de que a voz de Deus é confiável e ela te basta, meu irmão. Eva e Adão não levaram isso em consideração. E aí agora então nós vamos para o último tópico aqui, o quarto ponto. Nós estamos nos estágios, não esqueça. O último estágio aí é se deixar seduzir pelo pecado. Lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas. Depois abertura de espaço para ouvir. Depois acolhe dúvidas no coração. Agora você já está num estágio de você está se deixando ser seduzido. Você viu como Eva olhou para o fruto e ela começou, e ela falou: parece que ele é bom ao paladar. Ela já está, o texto já diz, ela está seduzida. Ele parece bonito aos olhos e parece que ele vai dar um poder a mais para mim. Isso já é uma manifestação clara na escrita de que ela está seduzida pelo pecado. A gente vai caindo, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo aqui. A gente vai caindo na armadilha do diabo, de uma maneira vagarosa. O negócio não acontece da noite para o dia, não, é com calma. Depois a gente começa a achar o pecado meio interessante, porque foi isso que aconteceu com Eva. Ela começou a olhar para aquele fruto e ela começou a ver que ele parecia agradável ao paladar. É engraçado, o texto não vai falar depois se eles gostaram ou não gostaram do fruto, né? Não vai falar isso. Toda vez que eu olho para um texto parecido desse, eu lembro de uma brincadeira quando a gente era adolescente, lá em Mandaguari. A gente fez um retiro e tinha um rapaz de outro estado do Brasil. Não vou falar o estado, porque senão você vai falar que eu sou preconceituoso. Tinha um rapaz de outro estado do Brasil que não conhecia caqui. E aí os meninos maldosos, porque na igreja tem menino mau, né? Menino mau. Os meninos maldosos pegaram um caqui verdinho desse tamanho, assim, ó, desse tamanhozinho assim, falou assim: cara, prova para você ver que delícia do Paraná. E o coitado, ele pegou aquilo com gosto, botou na boca e mastigou. As duas primeiras foi, né? Aí na terceira ele já viu do que se tratava e viu que era maldade do ser humano. Eu não sei se o gosto era bom do fruto. O texto não vai falar disso. Ele pode até ter sido bom, pode ter sido bom na boca, mas ele foi amargo na vida de Adão e Eva. Foi amargo. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas o texto diz: parecia agradável ao paladar. Você vai ver aqui que é os sentimentos e a maneira com que a gente enxerga o mundo. Parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, os sentimentos, né? Olha, eu fico imaginando, você acha que não aconteceu isso? Que eles não colocavam a mão no fruto, não davam uma olhadinha assim: isso é tão bonito. O texto não vai falar nada disso. Você acha que essa era a primeira vez que eles iam até aquele fruto e davam uma olhadinha? Você acha que foi a primeira vez? Foi nada. Aquele fruto certamente intrigava o coração dos dois, até que um dia eles caíram. Foi a percepção, paladar, né? Certamente apalparam um dia a fruta e ainda tinha aquela coisa de que, olha, ela pode me dar um poder que eu não tenho. Aí a gente vai começando a achar o pecado
algo agradável. E quando a gente vê, a gente caiu e morreu. Porque o texto falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. Então os dois, agora sim, com o fato consumado, agora sim eles perderam a saúde espiritual. Perderam por quê? Por causa dos estágios. A coisa não acontece, ela acontece vagarosamente. Por isso eu quero dizer para você, querido, hoje, a gente está chegando no final dessa mensagem, para você ser preventivo e precavido com a sua própria vida. Será que você ainda não pecou? Talvez você está vivendo algumas situações na sua vida que você ainda acha que você está no controle. Você acha que não? Porque você não pecou ainda. Você não pecou. Você acha que você está no controle. Mas se você fizer uma análise espiritual da situação, você vai ver que você já está no processo. Já está no processo. E de repente, quando você menos se der conta, o pecado, acontece. Talvez você pense assim: não, está tudo sob controle. Não, foi só uma olhadinha aqui para minha colega de trabalho. Não, foi só, a pessoa só fez menção aí da gente passar o nosso patrão para trás, roubando alguma coisa. Não, só fez menção, ele só brincou comigo. E você pensa: não, está tudo certo, está tudo tranquilo, eu não vou errar. Cuidado, meu irmão. Talvez você não errou, mas você não se esqueça, você está vivendo num mundo contaminado. Talvez você não errou ainda, mas você está dando espaço para ouvir o diabo através das outras pessoas. Talvez você não pecou ainda, mas você já está cheio de dúvida no seu coração. E uma hora ou outra, você pode se deixar ser seduzido. Quero concluir a palavra de Deus para o nosso coração hoje, deixando a última dica para você. Tenha consciência de que você é naturalmente propenso a pecar. Você é como, a gente sempre brinca, né, de moto e bicicleta, né? Você é como uma moto e bicicleta. Se Deus não segura, ou se você tira o apoio, o que vai acontecer com você? Você cai. Não tem jeito. Você tem que ter consciência disso. Porque muitos crentes, eles se acham: eu não, o diabo comigo não tem vez. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não ia escrever do jeito que escreveu: põe a armadura, porque senão vocês não vão existir. Põe a armadura. Se não fosse assim, ele não ia fazer esse tipo de coisa. Então, tenha consciência de que você tem uma propensão natural. O pecado vai chamar você. Assim como você fala para uma criança e fala assim: filho, não põe o dedo na tomada. E a criança, porque ouviu você dizer não põe o dedo na tomada, ela vai meio que seduzida pela tomada e vai falar: o que será que acontece se eu colocar o dedo na tomada? Pois é, a gente pensa que isso é coisa de criança. O duro é que Deus lá do alto, Ele está olhando para mim, está olhando para você e está falando, usando o seu nome: filho, fulano de tal, não cai nessa. E você está seduzido, sem um direcionamento. Quando Deus fala não, parece que você é seduzido ao sim. Tenha consciência de que você é propenso de uma forma natural, não precisa fazer força, você pode cair, tá? Vamos concluir então a mensagem. Às vezes esses passos todos aí, estar no lugar errado, com a pessoa errada, né? Parar um pouquinho ali, dar espaço para ouvir, acolher dúvida no coração e ser seduzido, às vezes esses passos, eles são inconscientes. A gente não está nem ligado e a gente está no processo. Então cuidado, porque às vezes pessoas, de uma maneira inconsciente, um dia a doença vai se instaurar e ela vai aparecer. E quando ela aparece, meu amigo, não tem jeito, você perdeu a saúde.
Perdeu a saúde. Se você quer começar o ano de 2019 com saúde espiritual, preste atenção nos estágios anteriores, para você não cair. E aí, tem um ciclo, né? Você percebeu comigo que é um ciclo. Primeiro, um ambiente contaminado. Segundo, eu dou ouvidos, eu acolho dúvidas e eu me deixo seduzir. Eu preciso, se eu tenho a ideia de que eu estou em algum lugar desse ciclo aqui, a minha palavra para você é: quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Se Eva tivesse dado um basta na conversa, quando a serpente disse para ela: não é bem assim que Deus disse, né? O que Deus quer é que vocês não sejam como Ele. Deus quer manter o status de maior do que vocês, conhecedor do bem e do mal, e vocês têm que ficar num nível inferior. Se Eva naquele momento dá um breque, acabou. Não tinha mais pecado. Não tinha mais a contaminação. Pois é, não importa em que lugar você esteja desse ciclo, minha palavra para você é: quebre o ciclo, e você continua com saúde espiritual. Se você não quebra o ciclo, meu irmão, você está no rumo e uma hora ou outra você perde a saúde. Então, é apenas uma palavra de direcionamento para a gente. Não para por aqui. A gente vai continuar ruminando nesse texto ainda, nas outras oportunidades que eu estiver com os irmãos. Pelo menos em mais uma ou duas ocasiões a gente ainda vai falar do tema. Tá ok? Vamos encerrar o nosso culto. E para encerrar, eu não vou fazer um apelo hoje, porque eu vou deixar para fazer o apelo no dia que eu terminar a série. Tá? Então, vai ruminando aí, vai pensando acerca das coisas, porque eu vou pedir para que você se manifeste, né, ao final de tudo isso. Eu quero só fazer alguns avisos muito importantes